acho que a próxima guerra nuclear pode acontecer em algum lugar do Oriente Médio, porque as diferenças são antigas e religiosas. Pessoalmente, não acho que eles vão conseguir resolver a questão entre palestinos e israelenses e... acho que é um beco sem saída. Eu não sei por que Hitler tinha tanto ódio deles. Talvez ele... eu não consigo entender. Eu acho que essas pessoas que odeiam os judeus e tudo são... eu acho que eles têm medo deles. Eu acho que o povo judeu tem má reputação há muito tempo. Antissemitismo. Há 2000 anos passados, o profeta Jeremias disse: falosei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assovio e opróbrio entre todas as nações. Vejam como Israel está só. O Senhor disse: embora todo o mundo se una contra eles. No versículo 37 de Deuteronômio 28, temos o antissemitismo. Muitos outros versículos. Israel será odiado, perseguido, e eles serão mortos como nenhum outro povo. Há muitos grupos minoritários que acham que foram oprimidos e maltratados, mas nenhum como Israel. E não temos tempo para lhes dar exemplos, mas o antissemitismo é horrível. Visitem Auschwitz. Sabiam que depois de Auschwitz, depois que aqueles sobreviventes esqueléticos foram soltos, 1.500 deles foram mortos pelos poloneses quando voltaram tentando reaver as casas das quais a Gestapo os tinha tirado para exterminá-los? Isso foi depois do Holocausto. 6 milhões morreram nas mãos dos nazistas. O ano era 1967, Israel lutando para a sua sobrevivência contra as forças árabes combinadas. A tropa não conseguiu impedir que radicais palestinos atacassem e matassem israelenses. O antissemitismo continua até hoje. Deus o previu, mas ele disse: 1000 Hitlers não poderão varrê-los. Eu vou preservá-los como um grupo nacional de pessoas com identidade étnico, porque nos últimos dias eu vou levá-los de volta para sua terra. Israel floresce. O profeta Isaías disse isso: dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará e encherá de frutos o mundo. A nação de Israel se tornou o terceiro maior exportador de frutas no mundo. Deus falou sobre as montanhas de Israel e que elas seriam plantadas novamente. Seriam reflorestadas, a terra seria arada e essa terra se tornaria tão árida, frutificaria como o jardim do Éden. Deus disse: eu farei, e ele fez. Se forem até Israel, verão os campos cobertos de verde, cobertos com árvores, e poderão ver o que Deus fez. Olhamos outro versículo interessante. No Velho Testamento, Isaías 27, versículo 6. Aspas. Israel florescerá e brotará, e encherá de frutos o mundo. Fecha aspas. É isso mesmo. Era um deserto até há poucos anos atrás. Não era habitado e parecia ser inabitável. Se forem a Israel hoje, as florestas que plantaram trouxeram um aumento nas chuvas. E em Joel 2, versículo 23, isso foi previsto. Israel vende flores para a Holanda. Isso é surpreendente que exatamente o que foi previsto nas Escrituras esteja acontecendo em nossos dias. Se forem lá, Israel está florescendo como um botão. De acordo com o Biro Central de Estatísticas de Israel, o país aumentou significativamente a irrigação na terra durante nossa atual geração. Vista do espaço, aquela terra que sempre fora árida, hoje está repleta de vegetação, em total contraste com as nações vizinhas, que são praticamente áridas. O templo. Das muitas passagens das Escrituras da Bíblia que se referem ao futuro, profecias que dizem respeito à nação de Israel, nós ficamos sabendo que o templo deve ser reconstruído
para que tais profecias sejam realizadas. É interessante notar que os judeus estão muito interessados em reconstruir seu templo. Houve muitos grupos formados com a intenção de reconstruir o templo. Eles já estão fazendo instrumentos para serem usados no templo para os sacrifícios e para a adoração no templo. E podemos ir a Jerusalém hoje e ver móveis e utensílios que já foram feitos de acordo com as leis levíticas. Uma das próximas coisas a acontecer será a reconstrução do templo. Como sabemos, Jesus, Paulo e João fazem referência a isso. E as notícias vindas de Israel informam que eles estão se preparando para a reconstrução. O Instituto do Templo fabricou 63 dos 103 implementos a serem usados pelo templo. Há centenas de jovens sendo treinados para servirem como sacerdotes no templo. Os cientistas se empenham tentando resolver o que ainda falta e na tarefa de saber qual deverá ser a precisa localização do templo. Há algo na alma dos israelenses a respeito desse templo. Eles já têm planos, já têm as pedras, já têm os instrumentos, têm os mantos e estão prontos para agir. E o templo, de fato, será reconstruído. E o anticristo é aquele que irá permitir que isso aconteça. Vários versículos bíblicos confirmam que o templo judeu será reconstruído em Jerusalém durante os últimos dias. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, nós lemos: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Deus previu tudo isso. E este é o grande sinal. Perguntariam, Deus existe? Como sei que Deus existe? Israel, olhem só, exatamente o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Não podemos ser ateus, não podemos ser agnósticos, ninguém pode negar isso. São fatos. Aconteceu diante de nossos próprios olhos e, é claro, ainda há mais por vir. E porque o que ele previu já aconteceu, nós temos toda a confiança de que o que ele diz que ainda está por vir irá acontecer exatamente como diz a Bíblia. Neste segmento, examinaremos a profecia bíblica relativa a um único sistema global, político e religioso, que será necessário para que o homem sobreviva. Unidade global. De acordo com a Bíblia, nos últimos dias, todo mundo se unirá numa espécie de comunidade global governada por um homem, empossado por Satanás, conhecido como a besta, ou o anticristo, ou o homem do pecado, ou o filho da perdição. Em Apocalipse, capítulo 13, lemos: E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A Bíblia indicou que no final dos tempos, como ela o chama, surgirá um líder global. E ele vai ser o homem mais atraente que o mundo já viu. O mundo irá adotá-lo e, incidentalmente, ele será um homem de paz, um homem de finanças, não militar. Ele se tornará poderoso em termos militares para que quem venha guerrear contra ele se arrependa. Em 1995, centenas de líderes políticos, de negócios e religiosos se reuniram em São Francisco para o primeiro Fórum Anual do Estado Mundial. Sua missão declarada é a construção da primeira civilização global. Propostas incluíram a criação de uma linguagem comum, uma moeda única e a união e aceitação de todas as religiões. Um dos líderes religiosos disse que o universo está buscando se realizar através de nós. E à medida que estudamos os eventos mundiais, devemos concluir que o mundo está trabalhando no sentido de uma nova ordem mundial.